Olá, tudo bem? Continuamos o estudo no capítulo 6 do Evangelho de Lucas. No vídeo anterior, tratamos exclusivamente das bem-aventuranças. Agora vamos estudar o restante deste capítulo, dos versículos 27 a 49. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Não conseguimos sentir pelos nossos inimigos o mesmo que sentimos pelas pessoas que amamos. Como assinalou Allan Kardec, o sentimento pelos inimigos resulta de uma lei física, a lei de assimilação e repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo emite uma corrente fluídica que causa uma impressão desagradável. O pensamento benévolo envolve-nos num eflúvio agradável. Por isso a diferença de sensações que se experimenta quando se aproxima um inimigo ou quando se aproxima um amigo. Podemos associar as diferentes impressões causadas pela presença de amigos ou inimigos aos mecanismos da lei de atração e repulsão. Mas podemos desejar aos nossos inimigos todo o bem possível, perdoar todas as suas ofensas. Lembramos que perdoar é desligar-se. A palavra grega apiemi, que é traduzida como perdão, tem este sentido de desligar-se, soltar-se, libertar-se. Nós nos libertamos, nós nos desligamos dos erros cometidos pelos nossos inimigos, dirigidos direta ou indiretamente contra nós. Lembremos que nós também já ofendemos e prejudicamos muitas pessoas, propositadamente ou não, nesta ou em outras existências, e que nós também queremos ser perdoados. Lembremos ainda que na oração que Jesus nos ensinou, pedimos que Deus nos perdoe da mesma forma que nós perdoamos aos nossos inimigos. Para sermos totalmente perdoados, então, devemos perdoar totalmente. Se conseguirmos fazer o bem aos que nos querem mal, estaremos nos distanciando cada vez mais do mal. Se conseguimos tratá-los com respeito e com a mesma consideração com que tratamos os nossos amigos, já estaremos dando um importante passo em direção à libertação do ego, do personalismo que se ofende. Porque é o nosso personalismo que se ofende. O espírito imortal não tem por que se ofender. Bendizei os que vos amaldiçoam, orai por aqueles que vos difamam. Se cada vez que soubermos que alguém se refere a nós pejorativamente, com malícia e maldade, nós nos referirmos a este alguém com respeito e compreensão, estaremos quebrando ou impedindo a ligação negativa que iria se instalar entre ele e nós. Se nós devolvermos cada palavra, cada olhar negativo que recebemos com um bom pensamento, nós nos tornamos imunes ao mal que esta pessoa deseja contra nós e que poderia se instalar em nossos corações se lhe dessemos guarida. O mal que é dirigido a nós só fica instalado em nós se nós dermos guarida a ele. Não podemos evitar totalmente que alguém nos deseje o mal, mas este mal só terá acesso a nós se nós dermos acesso a ele. Se o nosso pensamento estiver focado no mal, o pensamento mal que alguém dirige contra nós é assimilado e aceito. Passa a fazer parte dos nossos próprios pensamentos. Se o nosso pensamento estiver focado no bem, o pensamento mal que alguém dirige contra nós encontra uma barreira energética e não pode ser assimilado pelo nosso pensamento, não pode nos atingir. Podemos e devemos orar sinceramente pelos nossos inimigos. Temos que pedir que lhes aconteça a mesma coisa que pediríamos para os nossos filhos, ou por alguém que esteja sob nossa proteção ou responsabilidade. A oração pelos nossos inimigos, mesmo que no primeiro momento ela pareça forçada, com o tempo, com a firme vontade e com a insistência, ela nos eleva, nos deixa maiores do que qualquer rixa ou disputa, nos permite compreender o erro absurdo que é desejar o mal de alguém e nos faz entender como é triste odiar. A quem te ferir numa face, oferece a outra. A primeira dificuldade prática que eu encontrei no Evangelho, quando o estudei pela primeira vez aos 8 anos de idade, foi esta: oferecer a outra face. Não podemos levar isso ao pé da letra. No estágio evolutivo em que está a humanidade, mesmo que alguém já esteja suficientemente elevado para colocar isso em prática, estaria talvez
assumindo uma passividade insustentável, pois o mal não encontraria resistência e dominaria o bem. Jesus também nos diz, noutra ocasião, que se a mão for motivo de escândalo, devemos cortá-la, e que se o olho for motivo de escândalo, devemos arrancá-lo. Mas nós sabemos que isso é uma metáfora que se refere à maneira radical com que nós devemos abolir os nossos maus hábitos. Ou ainda se refere, simbolicamente, à reencarnação. Oferecer a outra face é oferecer um outro modo de ver, é oferecer uma outra atitude, é mostrar a outra face da questão, o outro lado da moeda, o lado da compreensão, do entendimento, do perdão. Oferecer a outra face é não oferecer a mesma face, que seria a devolução na mesma moeda, que seria a vingança, o olho por olho, dente por dente. A quem te arrebatar o manto, não recuses a túnica. Isso também deve ser encarado como um simbolismo que se refere às coisas do espírito. Se todas as pessoas honestas do mundo colocassem em prática essa recomendação, todos se veriam privados de todos os seus bens. E os desonestos não hesitariam em ficar com tudo. Isso se refere às coisas do espírito, às pessoas que ajudamos e apoiamos, aos que nos pedem ajuda espiritual, conselhos e orações, aos que usam o nosso tempo, que poderia ser reservado à nossa família, aos nossos filhos, ao nosso lazer. A estes não devemos nos negar, pois estamos oferecendo a eles a oportunidade de esclarecimento espiritual, o que poderá levá-los a não mais precisarem de ajuda no futuro. Diferentemente do que aconteceria se levássemos essa recomendação de Jesus ao pé da letra, em que estaríamos colaborando para que os desonestos jamais se tornassem honestos, que não trabalhassem e que não aprendessem a se bastarem por si mesmos. Dá a quem te pedir e não reclames de quem tomar o que é seu. Aqui nós temos a confirmação de que estas recomendações se referem às coisas do espírito. Aliás, todo o ensinamento de Jesus é espiritual. Devemos dar a quem nos pedir. Isso pode e deve ser colocado em prática em relação às coisas materiais, mas não pode ser seguido sempre. Temos que usar o discernimento e o bom senso. Se fôssemos mais caridosos, daríamos mais das nossas coisas a quem precisa. Por outro lado, se seguíssemos a recomendação de Jesus ao pé da letra sem usarmos o bom senso, teríamos que tirar o prato de comida da boca de nossos filhos para darmos dinheiro para alguém que sabidamente vai usar drogas com esse dinheiro. Ou, num possível exagero, teríamos que dar dinheiro para alguém que quisesse comprar uma arma para cometer suicídio. Temos que dar coisas materiais com bom senso. E temos que dar de nós mesmos, através do esclarecimento, do consolo, do conselho, do trabalho voluntário. E aqui a indicação sobre qual é o foco desta recomendação. Não reclames de quem tomar o que é teu. O que é realmente nosso? Sabemos que tudo que é material não nos pertence. Os bens materiais de que dispomos são empréstimos que Deus nos concede e sobre os quais nós teremos que prestar contas quando desencarnarmos. Nada levaremos conosco a não ser os nossos conhecimentos e experiências e as nossas aquisições morais. Isso é o que é nosso: nossos conhecimentos, nossas experiências e as nossas aquisições morais. É isso o que devemos dar ao próximo e não podemos negar ao próximo. Temos o dever de compartilhar com quem precisa e esteja disposto a receber os conhecimentos que adquirimos, as experiências que aprendemos e ensinar o caminho dos avanços morais que conquistamos. Ajudando o próximo em sua caminhada, estaremos ajudando a nós mesmos. No aspecto material, quanto mais damos, menos temos. No aspecto espiritual, quanto mais damos, mais temos. Tanto o bem quanto o mal que nós fazemos atinge, em primeiro lugar, a nós mesmos. Como quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Se amais os que vos amam, que graça alcançais? Pois até mesmo os pecadores amam aqueles que os amam. Amar aos que nos amam não deixa de ser egoísmo. É um exercício para o amor verdadeiro, que é o amor incondicional, mas ainda é egoísmo. Estamos amando pelo amor que eles sentem por nós. É um amor condicional. Nós amamos porque somos amados. Se deixarem de nos amar, possivelmente nós também deixaremos de amar a eles. Além disso,
Amar não é querer para si. Amar não é aprisionar alguém ao seu lado. Amor é liberdade. E se fazeis o bem aos que vo-lo fazem, que graça alcançais? Até mesmo os pecadores agem assim. Fazer bem aos que nos fazem bem também é bondade condicional. É um exercício para a bondade, mas não é a bondade. Pois se deixarem de nos fazer bem, deixaremos de fazer o bem a eles. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, que graça alcançais? Até mesmo os pecadores emprestam aos pecadores para receberem equivalente. Muito pelo contrário, amai vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Será grande a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é bom para com os ingratos e com os maus. Sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Toda nossa tentativa de nos melhorarmos, de nos reformarmos intimamente, é uma tentativa de aproximação de Deus. A evolução espiritual consiste na imitação de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Deus nos oferece o sol e a chuva. O sol ilumina e aquece da mesma forma o santo e o bandido. A chuva limpa e refresca o homem bom e o homem mau. Nós devemos imitar Deus e não fazer distinção entre as pessoas. Uma das características de Deus que podemos imitar é a misericórdia. Misericórdia para os que nos prejudicam ou tentam nos prejudicar de algum modo. Se revidarmos o mal recebido, ficamos com um duplo mal. O mal que nos atingiu e o mal que partiu de nós. Se apenas perdoarmos, ou seja, se nos desligarmos do mal que nos atingiu, não sofremos as consequências dele, mas ele continua existindo. Mas se nós devolvermos o mal com o bem, nós anulamos o mal. Não julgueis para não serdes julgados. Não condeneis para não serdes condenados. Perdoai e vos será perdoado. Dai e vos será dado. Será derramada em vosso regaço uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante. Pois com a medida com que medirdes, serei medidos também. Os critérios que nós utilizamos para julgar o próximo serão os mesmos critérios que a nossa consciência irá utilizar para julgar a nós mesmos. Quanto mais rigorosos nós formos com o próximo, mais rigorosa será a nossa consciência para nos julgar. A maneira como você se porta para com os outros será a maneira com que a vida irá se portar para com você. Se você for duro e julgador, a vida também será dura e julgadora com você. Se você for compreensivo e bom, a vida também será compreensiva e boa com você. Com a medida que medirdes, sereis medidos. O mesmo critério que você usa nas suas relações pessoais, familiares, profissionais, será o critério que a vida irá utilizar com você. A vida lhe devolve o que você oferecer a ela. Podemos observar que não há uma proibição de julgar. Jesus não nos proibiu de julgar, mas nos advertiu que somos nós que decidimos o grau de dureza ou suavidade com que nós mesmos seremos julgados. Esse parâmetro com que nós seremos julgados é a maneira como nós julgamos o nosso próximo. Tudo isso diz respeito à lei de causa e efeito. Nosso julgamento em relação aos outros é a causa, e o efeito dessa causa é o julgamento que nós sofreremos por parte dos outros. Por acaso um cego pode guiar outro cego? Não cairão ambos no buraco? Isto se refere aos pretensos donos da verdade, aos que pensam que têm condições de conduzir rebanhos. Podem conduzir por algum tempo, sim, mas são cegos conduzindo cegos. São cegos das coisas do Espírito, que olham e nada veem, guiando outros cegos, os cegos morais, os que não se questionam, os que não perguntam nada às suas próprias consciências. Não consultam o intelecto e a razão. Deus nos dotou de razão para usarmos a razão, para raciocinarmos, inquirirmos, indagarmos, questionarmos, e não para aceitarmos qualquer asneira que saia da boca de algum líder religioso, sem a menor lógica, sem nenhum compromisso com a verdade e com os avanços da ciência, como se fosse verdade absoluta. Líderezinhos intelectualmente frágeis e de moral duvidosa,
que se apossam da credulidade e da cegueira moral de pessoas sem preparo, utilizando-se de passagens obscuras de livros velhos para dominarem as suas mentes. São cegos guiando cegos e cairão juntos no buraco. Não existe discípulo superior ao mestre. Todo discípulo perfeito deverá ser como o mestre. Nosso mestre é Jesus. O mestre de qualquer espírita é Jesus. Pessoas de outras denominações religiosas às vezes se confundem e pensam que Allan Kardec é o mestre dos espíritas. Allan Kardec teve um papel importante na codificação do espiritismo, mas o mestre dele é Jesus e o mestre de qualquer espírita sincero é Jesus. O espírita é, antes de mais nada, cristão. O espírita procura seguir o ensinamento do Cristo o mais próximo possível da verdade, o mais próximo possível ao modo como ele foi ensinado por Jesus. Por isso o espírita não fica preso a dogmas, porque os dogmas foram inventados pelos homens. Por isso o espírita respeita, analisa, mas não segue cegamente a opinião deste ou daquele. Não se prende à opinião dos apóstolos ou dos profetas do Antigo Testamento. Para o espírita o que importa é o ensinamento do Cristo, principalmente os aspectos morais do seu ensinamento que são eternos e indiscutíveis. O discípulo não é superior ao seu mestre, disse Jesus. Jesus foi caluniado, perseguido e injustiçado. Acusaram Jesus de ser o chefe dos demônios. Hoje, alguns fanáticos fundamentalistas acusam os espíritas da mesma coisa. É sinal de que estamos no caminho certo. Se nos acontece o mesmo que acontecia com Jesus, se somos confundidos com bruxos ou demônios pelos cegos que não querem ver, é sinal de que está tudo certo. Estamos no caminho do Mestre. Por que olhas o cisco no olho de teu irmão e não percebes a trave que há no teu? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando não vês a trave em teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave de teu olho, e então verás bem para tirar o cisco no olho de teu irmão. Isto se aplica ainda a estes que se metem nos espaços espíritas para os acusarem de seguirem o diabo, o demônio, Satanás. Na internet é comum que meia dúzia de fanáticos fundamentalistas, invariavelmente pouco instruídos, invadam os sites, blogs e canais espíritas para despejarem as suas imundícias preconceituosas e sujas. Estes energúmenos carentes de saber acusam os espíritas de seguirem diabo, demônio ou Satanás. Eles têm uma trave nos seus olhos e querem tirar um cisco no olho dos outros. Quem acredita em diabo, demônio ou Satanás são eles, não somos nós. Quem tem como parte integrante do seu cotidiano a crença em diabo, demônio, Satanás são eles, não somos nós espíritas. Nós acreditamos em Deus. Nós confiamos na infinita bondade de Deus. Nós não temos espaço em nossas mentes para a crença em diabo, demônio ou Satanás. Nós espíritas não precisamos atrair pessoas através do medo de diabo, demônio ou Satanás. O Espiritismo oferece consolo e, principalmente, esclarecimento. Não temos espaço para medo ou para derrotar inimigos imaginários. Quero reiterar mais uma vez, como muitas vezes faço, que tenho o máximo respeito por todas as religiões. Tenho amigos católicos e evangélicos com quem aprendo muitas coisas. Não são fanáticos fundamentalistas. Eu me refiro a uma minoria barulhenta e muito mal educada, que deturpa a imagem das religiões cristãs. Mas tudo isso que eu disse serve também para mim mesmo, e muito provavelmente para você. Você não é capaz de perceber um defeito que você não conhece. Os defeitos, os erros, as falhas que você vê no outro, são falhas que você tem em maior ou menor grau. Como é que você é tão severo com as falhas do outro e sempre arruma uma desculpa para as suas próprias falhas? Como é que você fica tão indignado ao perceber os defeitos do próximo e se sente tão injustiçado quando apontam os seus defeitos? 2 pesos e 2 medidas. Mas Jesus nos disse que com a medida que medirmos, seremos medidos.
Quando se conta uma piada suja ou quando se faz uma malícia qualquer perto de uma criança, a criança não apreende o sentido oculto, porque ela não tem essa malícia. Do mesmo modo, nós não percebemos as imperfeições alheias que nós não conhecemos. Então, quando vemos um cisco no olho do nosso próximo, temos que primeiro tentar tirar a trave do nosso olho. Primeiro corrigir os nossos defeitos, que são temporários. Deus não nos fez defeituosos, Deus nos criou simples e ignorantes. A sua imagem e semelhança, portanto, perfectíveis. Ao longo da nossa trajetória milenar é que nós vamos, através de múltiplas experiências, adquirindo características boas e más. As boas permanecerão conosco, as más nós as vamos transformando pouco a pouco. Não há árvore boa que dê fruto mau, e nem árvore má que dê fruto bom. Com efeito, uma árvore é conhecida por seu próprio fruto. Não se colhem figos de espinheiros, nem se vindimam uvas de sarças. Uma árvore boa não dá mau fruto, e uma árvore má não dá bom fruto. É pelo fruto que se conhece a árvore. Algumas pessoas de outras vertentes religiosas, acostumadas à crítica, acostumadas a procurar um cisco no olho do seu irmão, enquanto uma trave está tapando o seu próprio olho, algumas pessoas assim criticam apressadamente o Espiritismo, sem se darem ao trabalho de estudá-lo para conhecê-lo. Seria muita pretensão exigir que todos pensassem da mesma forma, que todos vissem no Espiritismo uma doutrina libertadora e perfeitamente de acordo com o ensinamento de Jesus. As pessoas são diferentes, as pessoas têm conhecimentos e experiências que as diferenciam umas das outras, cada qual apta a compreender as coisas de uma determinada forma. Ninguém é obrigado a compreender ou mesmo aceitar o Espiritismo. Mas criticar sem conhecer, criticar a partir de uma análise superficial e viciada pelo preconceito, é agir com leviandade, é ignorar o bem que o Espiritismo oferece a todos quantos estejam dispostos a estudá-lo e a vivê-lo no dia a dia. O Espiritismo não prega outra coisa que não seja a moral cristã, livre de dogmatismos e grupismos. Ensina a ética do Cristo, que é eterna e imutável, válida em qualquer tempo e em qualquer lugar. Criticam as comunicações dos espíritos sem se darem ao trabalho de compará-las com o ensino de Jesus. Se comparassem, veriam que em nada o Espiritismo contraria o ensino de Jesus, pelo contrário, ou explica, ou esmiuça, mostra as suas aplicações para o cotidiano. Se querem avaliar a árvore que é o Espiritismo, analisem os seus frutos. Uma árvore má não pode dar frutos bons. O mesmo critério vale para todas as pessoas individualmente. Analisemos as pessoas pelas suas obras, que são os seus frutos. As aparências podem enganar, como a figueira frondosa e cheia de folhas, mas sem frutos, que Jesus secou para que nos servisse de exemplo. Exemplo de que não adianta a aparência de fertilidade e abundância. O que importa são os frutos. Uma árvore de bela aparência que não dá frutos é uma árvore enganosa. Assim, há pessoas que se vestem de virtude, mas não têm nada a oferecer. Seus corações são estéreis, não dão fruto. Ou, pior do que isso, são árvores más que dão maus frutos, que oferecem frutos amargos e venenosos, como são as pessoas que só têm a oferecer a sua amargura, as suas críticas azedas, as suas palavras de veneno e fel. Os seus frutos são indigestos, com suas crenças ridículas que fomentam o ódio, a violência e o preconceito. Tentam colocar os seus frutos onde não são chamados. Tentam fazer germinar as sementes da discórdia e do desamor que estão dentro dos seus frutos podres. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o que é bom, mas o mal, de seu mal, tira o que é mal. Porque a boca fala daquilo de que está cheio o coração. A boca fala daquilo que está cheio o coração. A boca fala daquilo que está cheia a mente. Se nossa mente mantém um padrão de pensamentos baixo, com inveja, raiva, preconceito e ignorância, é disso que iremos falar, mesmo que queiramos passar a impressão de sermos pessoas bondosas e corretas.
Se nossa mente mantém um padrão de pensamentos elevado, compreendendo as fraquezas alheias por reconhecer os próprios erros, aceitando as diferenças por saber que não se é dono da verdade, compreendendo que o caminho é longo e que o esforço para percorrê-lo é individual, que independe de fatores externos, que todos chegaremos ao nosso destino movidos pelas nossas próprias energias, é sobre isso que vamos falar, sabendo que poucos nos compreenderão, que nem todos aceitarão as nossas verdades como suas verdades, mas sabendo que o esforço vale a pena e que a alegria do dever cumprido, de agir de acordo com a própria consciência, é o sinal de que se está no caminho certo. Nosso tesouro é o que realmente carregamos conosco. Nada do que é material nos pertence. Nossos bens materiais e os nossos títulos acadêmicos, profissionais, religiosos ou sociais não são nossos. São empréstimos concedidos por Deus para o nosso uso enquanto estivermos encarnados. Mas o que é realmente nosso, o que é do espírito, é o nosso aprendizado intelectual e moral. O que aprendemos, de bom e de mal, nos acompanha. Esse é o tesouro do nosso coração, porque está sempre conosco, faz parte de nós. O que aprendemos, o que passamos a conhecer, as experiências que vivemos, isso faz parte da nossa bagagem espiritual. Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? O que é que Jesus nos mandou fazer? Jesus por acaso recomendou que nós futricássemos o Antigo Testamento atrás de regrinhas obsoletas para atacarmos os nossos irmãos? Será que a ênfase de Jesus foi em cima de regras? Ou o seu ensino não foi essencialmente moral? Como é que Jesus resumiu a lei e os profetas do Antigo Testamento? Não foi dizendo para amarmos a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos? Não nos recomendou que amássemos uns aos outros assim como Ele nos amou? Será que ficar repetindo o nome de Jesus sem colocar em prática as suas recomendações está de acordo com o seu ensinamento? Se alguém vem a mim, escuta minhas palavras e as põe em prática, mostrar-vos-ei a quem é comparável. Assemelha-se ao homem que, ao construir uma casa, cavou, aprofundou e lançou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente deu contra essa casa, mas não a pôde abalar, porque estava bem construída. Aquele, porém, que escutou e não pôs em prática, é semelhante ao homem que construiu sua casa ao rés do chão, sem alicerce. A torrente deu contra ela e imediatamente desabou, e foi grande sua ruína. A base do ensino de Jesus é o amor. Se resumirmos o ensinamento de Jesus em uma palavra, esta palavra é o amor. Se construirmos nossa doutrina, nosso modo de pensar, falar e agir sobre o amor, esta doutrina e os pensamentos, palavras e ações que cultivarmos serão sólidos e resistirão às enchentes, resistirão às adversidades. Mas se construirmos uma doutrina ou modo de pensar, falar e agir em cima de regras rebuscadas dos livros velhos, em cima de velhos preconceitos e ignorâncias renitentes, esta doutrina será contraditória, os pensamentos serão confusos, as palavras serão cheias de amargura e preconceito, e as ações tenderão sempre a separar, a desunir, a discordar. Eu agradeço por você ter estado comigo em mais este estudo. Muita força e paz para você. Se você acha que outras pessoas podem se interessar por este assunto, compartilhe este vídeo nas redes sociais. Se você gostou deste vídeo, clique em gostei. E logo ali embaixo há o campo para você se inscrever. Aproveite e se inscreva no meu canal. Obrigado.